Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E o vídeo de hoje foi tão planejado quanto o doutorado que eu tô fazendo hoje. Eu tava estudando, aqui ó, tô estudando no escritório, né, na universidade. Eu tenho minha própria sala, seus otários, seus pífios, né? E eu tava lendo e me veio uma ideia de vídeo para um fatídico monólogo automotivo, né? Mas primeiro, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Depois vim fazer um doutorado de pesquisa na Universidade de Brecha, né? Onde eu estudo, pesquiso o desgaste de borracha. Só que nesse meio tempo eu fiz um mestrado na Universidade de Modena e Reggio Emília, universidade pela qual eu me graduei mestre em engenharia automotiva, estudando na Dallara Academy. Então, carteirada dada, vamos começar. Na década de 60, os carros de corrida e os carros em geral, no começo ali da década de 60, tinham pneus bem finos, né? Grandes, altos e finos, né? E a tecnologia naquela época não era tão desenvolvida, então você não tinha eletrônica, você não tinha métodos de cálculo sofisticados. Então, a indústria automobilística, no seu começo, nas primeiras décadas, e posso dizer que até ali o fim da década de 70, muitas das coisas que se desenvolveu passava ali pelo automobilismo. Uma das coisas aí que foi desenvolvido foram os pneus, né? Como eu falei, os carros tinham pneus finos, altos. Pneus finos deformam muito. Você também tinha um fato de que nem na época não eram pneus radiais até. E não tinha muito grip, não tinha muita aderência. Eis que em 60, um construtor de carros chamado Jim Hall propôs ali substituir pneus finos por pneus largos, certo? Então, menos de um ano ali no meio da década de 60, eles substituíram os Dunlop, que é uma marca tradicional de pneus inglesa, se eu não me engano, né? Que eram os Dunlop, eram pneus fininhos, né? Por pneus do dobro da largura, né? E eles tiveram um salto de aderência muito grande. Tão grande que no carro em que isso foi aplicado, eles tiveram que mudar ali a transmissão do carro, né? É importante também mencionar quem era Jim Hall. Jim Hall foi um piloto e também construtor norte-americano muito criativo, né? Numa época em que a criatividade fazia ali, você conseguia ver, né? Hoje a criatividade ela tá um pouco mais, não é que não tem, mas no automobilismo a criatividade hoje ela é muito mais no detalhe do que em coisas grandes, coisas que são vistas, né? Então é muito mais, às vezes a criatividade de uma equipe de Fórmula 1 pode ser um matemático fazendo cálculos dentro da fábrica, né? Posto isso, Jim Hall era um cara muito criativo. E muitas das coisas que a gente vê hoje ele criou. Muitas delas ligadas à aerodinâmica. Mas ele também tinha muitas boas sacadas para
sistemas de câmbio semiautomático. Ele sempre trabalhou muito com isso, com conversor de torque em carros de corrida, câmbios manuais, para fazer com que o piloto tirasse o mínimo possível as duas mãos do volante, né? Então é até interessante a gente ver que nesse debate raiz Nutella, naquela época você já tinha pessoas pensando em fazer o ato de guiar algo menos trabalhoso, né? Eu não conheço a história de Jim Hall completamente falando, ao ponto de dizer que ele era engenheiro ou que ele era formado, mas que certamente ele era um cara muito inteligente e que conseguia ter uma sensibilidade na prática de uma atividade, ele conseguir ter ideias para melhorar o seu trabalho, certo? Isso tudo com base num feeling que eu chamo de inteligência mecânica, certo? Que é o fato de, mesmo sem saber a teoria, você, por operar, por trabalhar com uma máquina ou com ferramentas, você consegue entender ali quais os mecanismos que levam aquilo a funcionar. Eu acredito que Jim Hall ia por esse caminho. Tanto ele, como acho que o Adrian Newey também, né, que é um último desses caras. O Colin Chapman me parecia também ser um cara assim. O Colin Chapman, ele tinha um estilo um pouquinho mais deletério, que mexia ali com a lavagem de dinheiro e também com reduzir peso até o carro quebrar, né? O problema é quando quebrava, né? Mas é importante dizer que isso não é uma crítica, é uma leitura. Esses caras fizeram e são reconhecidos por isso. E o Jim Hall fez isso, ele duplicou os pneus. E ele disse ali que no meio dos anos 60, a Firestone estava ali substituindo o pneu dos carros deles, que eram de 6 polegadas na banda de rodagem. Então, uma banda de rodagem de 6 polegadas, que dá ali cerca de 6 polegadas, 25,4 milímetros. Você vê 5,30, você vê, dá cerca de 150 milímetros, um negócio assim. E um quebradinho, porque tem 1,4. Para 12. Então esse pneu passou a ter quase 30 centímetros de largura, né? E ganhou um grip estupendo, certo? Ganhou um grip estupendo. E é muito interessante porque por muito tempo se acreditou que, você tem mais área de contato. De fato, o pneu era largo. E aí você tem mais grip, né? Só que não é por isso. E por muito tempo, muitas explicações foram dadas mais ou menos indo nesse caminho, né? Tem bons livros de pneus, né? E essa explicação tá errada. Né? É o famoso caso de aprender na prática, né? É o famoso caso do aprendizado na prática, né? Aquela discussão que se tem de que você tem que aprender na prática, a teoria não é tão importante. Pois é. Nem sei se esse foi o caso do Jim Hall. Mas esse estilo muito empírico dessa galera, que tem todo um mérito aí, me leva a pensar de coisas que eu vivi quando eu comecei a minha carreira. Eu comecei trabalhando com mecânica de carros. E, bom, eu faço doutorado, gente. O que é que vocês acham que eu tentava fazer numa aula, no meu curso de mecânica? Eu tentava desmontar coisas? Não, eu queria ler, né? Eu queria estudar. No curso prático, eu queria estudar. Eu nunca fui um bom mecânico.
Hoje eu sei mexer em ferramentas, sei montar motor, sei desmontar. Se me der um motor, eu desmonto. E monto ele e ele vai funcionar. Obviamente você precisa me dar o manual, né? Eu não sou tão bom assim para montar e desmontar. Até eu acho que dependendo do motor, eu montaria e desmontaria e ele ia funcionar, né? Mas eu gostaria de ter o manual perto para fazer todos os torques bem bonitinhos e as ferramentas de ponto para fazer o ponto bem bonitinho. Eu não sei fazer no olho, esquece, não tenho essa prática, né? Também não sei apertar no tacto, né? Sei que tem mecânico que faz isso, né? E nas aulas práticas eu estava querendo estudar ao invés de ter aula prática. Quer dizer, eu fazia as aulas, mas eu me importava muito em ler, em escrever, né? Ainda que minhas notas fossem muito bunda, né? Mas eu gostava muito de estudar. E uma coisa que eu ouvi muito no meu período de oficina mecânica é... Não, eu lembro que numa seleção, o cara chegou, era eu e um outro rapaz, um garoto na época eu tinha 21, ele tinha seus 16, 17 anos e já tinha 4 filhos, né? Mas esse cara era muito bom de prática, montava, desmontava as paradas, tal, não sei o que. E aí o mecânico disse assim, pô, temos aqui um cara com a teoria e temos um cara aqui com a prática. Temos que escolher. No final ficou os dois, né? Então, e aí depois eu lembro que eu fui trabalhar no aeroporto e eu conheci um dos melhores mecânicos que eu trabalhei, que era um cara que tinha uma inteligência mecânica altíssima que eu nunca vi na minha vida, sabe? Assim, ele consertava coisas sem manual nem nada, só montando e desmontando, vendo como é que funcionava, só no olho, no tato, né? Completamente analfabeto, né? Gostava de uma cachaçinha também, mas foi o melhor cara que eu vi, assim, trabalhar, sabe? Foi de longe um dos melhores profissionais que eu conheci ao longo da minha carreira, pela inteligência emocional, assim, de trabalhar sob pressão. Analfabeto, bicho, analfabeto, porra, sabe? Bebedor de cachaça, e o cara trabalhava sob pressão. Tinha uns problemas ali de vez em quando, mas não era sob pressão. Sob pressão ele trabalhava bem e dava resultado. Puta que pariu, o cara era foda. Gostava dele. Mas ele tinha essa inteligência mecânica, assim, entendia de carro, sabe? De mecânica de carro, desmontar, resolver problema, pegar os problemas. Que é aquele aprendizado na prática, né? E ele olhava pra mim, uma pessoa completamente perdida na vida, um Mobral, e dizia assim: a teoria você tem, falta só a prática. E aí, ao ver essa explicação do porquê um pneu mais largo consegue maior aderência que um pneu mais fino, e ver que ao longo dos anos se acreditou bastante que a razão disso tudo era porque você tinha uma maior área de contato, você tinha mais borracha encostando com a pista. Só no achismo, só no empirismo da prática, que sim, fez sentido, funcionou, mas estava errado. O conceito era outro. Isso me leva à conclusão que sim, a gente pode viver só de prática. É possível, sim. Ainda nos carros de hoje.
Só que sem o conhecimento é como se você não conseguisse desenvolver algo. Montar e desmontar é uma espécie de engenharia reversa. Você tem um sistema que está com problema e você desmonta, você provavelmente vai encontrar alguma merda ali. E eu vou falar, eu não tenho dados assim, mas quem é da área da mecânica automotiva sabe que a maioria dos profissionais trabalha com essa forma. Chegou o carro falhando, ele começa a desmontar vela, cabo de vela, bota vela, cabo de vela novo para ver se funciona. Nesse caso tudo bem, porque geralmente é a maioria dos casos. E quando não funciona? Aí, meu irmão, aí é bucho, como dizem, né? E aí vem a prática, né? O cara que passou a vida toda montando e desmontando, ele vai conseguir identificar algumas coisas. O cara que desenvolveu uma certa sensibilidade mecânica, atenção aos detalhes como som, cheiro, tato, aspereza de componentes, né? E isso tudo engloba ali o universo do aprendizado na prática, né? E aí você desenvolve aquela criatividade mecânica que fica na sua cabeça, é como você imaginasse aquele sistema funcionando só com base nos seus sentimentos, né? Nos seus sentidos, quer dizer, cheiro, tato, audição, visão, né? E sim, dá pra viver assim. Mas é aquilo, né? O sistema ABS só pode ser desenvolvido porque alguém descobriu que, partindo do desgaste elementar ou do atrito elementar de uma borracha contra uma superfície rugosa, alguém descobriu que uma borrachinha mais larga tem mais atrito, não porque tem mais área. Por quê? Porque esta mesma pessoa descobriu que um pneu mais largo e um pneu mais fino, em geral, tem a mesma área de contato, salvo ali uma pequena variação. Por quê? Porque o contato com a pista, do pneu com a pista, você olha, aí tem aquela parte deformadinha dele, parece um quadradinho, né, arredondado, porque o pneu tá ali deformado, tá encostando, você olha, tá ali a área de contato. E só que também não é. Porque se fôssemos capazes de dar um zoom e entrar em dimensões milimétricas e micrométricas, lembre-se, milímetro e micron, 10 a menos 6, a gente ia ver que a borracha não está em total contato com a pista. É como se o pneu estivesse erguido só pelo topo das asperidades do asfalto. E aí, quando tem um pneu mais largo e um pneu mais fino, a área de contato é quase igual. E o que é que conta? O que conta é que o pneu mais fino, quando tá na pista, quando tá com o carro, tá sustentando o peso do carro, ele se deforma. E devido ao próprio raio maior da roda, essa deformação é maior. Isso significa que no tempo, no uso do veículo, um pedacinho da banda de rodagem, vamos pegar um biscoitinho da banda de rodagem, ele vai deslizar num comprimento maior. E esse deslizamento no comprimento maior leva a um maior ganho de temperatura ao longo do deslizamento. E sim, pneus deslizam.
Eles giram, mas eles também estão deslizando. Esse ganho de temperatura reduz o coeficiente de atrito. Por isso que os carros do passado derrapavam tanto. Não tinha gripe. Você tinha que virar o volante, né? Quando o Jim Hall disse, vamos fazer pneu mais largo, porque tem mais área, top, deu certo. Por quê? Porque agora a área de contato tinha um comprimento menor. Aquele mesmo biscoitinho ia deslizar por um menor espaço. Ia trabalhar na temperatura menor, ia trabalhar numa frequência maior e ia produzir mais atrito com a temperatura mais baixa. E passou-se décadas todo mundo achando algo errado. Então precisou alguém, nem era do mundo das corridas, descobrir isso, ajudar no desenvolvimento do ABS, que isso foi fundamental para o desenvolvimento de freios ABS, né? E entender que não é só porque eu tenho uma área maior de contato. E entender que, no geral, a área de contato é bem parecida. Então, no fundo, o aprendizado na prática ele é muito valioso. Eu mesmo utilizo do aprendizado na prática, né? Principalmente quando eu estou lidando com inteligência artificial, eu gosto muito de lidar com códigos já feitos. E aí eu vou destrinchando, fazendo engenharia reversa, vulgo cópia, né? Modifico ao meu bel prazer. Eu sempre acabo modificando algo, porque eu, sei lá, acabo tendo outra filosofia na hora que eu vou fazer o código. E faço. Mas se eu for sentar na sala de aula e fazer do zero, eita, meu irmão, né? Mas o meu conhecimento adquirido na aula faz com que essa prática se desenvolva no tempo e eu desenvolva algo novo a partir de algo que já foi feito. Então o ponto aqui é que a eterna briga entre a teoria e prática, que quem está começando a carreira, principalmente na engenharia ou então em qualquer atividade prática que tem ali, você precisa ali de um conhecimento aliado à prática, vai sempre ouvir esse tipo de bravata. E sim, dá para viver só de prática. Tá entendendo? Dá para viver. O Jim Hall tá aí. Jim Hall, construtor de carros, do Chaparral, vencedor de corridas, desenvolveu ideias que são até hoje utilizadas, né? Não sei se só nesse âmbito prático, porque não conheço muito a história dele, mas pelo perfil, tendo a suspeitar que foi um cara muito mais empírico, de não, vamos calcular aqui. Dentro do motor racing, nem sempre você tem tempo de calcular, certo? Hoje dá porque você tem um computador que faz por você, uma inteligência artificial que faz por você, né? Mas na época você tinha que ter um tato ali, né? Posso estar errado também, e tudo bem, né? Então essa prática serve, dá para viver, mas você não desenvolve. E no dia que aparecer algo completamente diferente para o indivíduo da prática, ele não vai saber desenvolver. Então é isso. Dá para viver só com a prática e sem a teoria.
Dá pra viver. Só que a gente vira Mobral, né? Aprender na prática é mais fácil. Teoria dói, né? Mas a gente caminha pra frente com a teoria. Então, se você, na sua carreira, tá ouvindo muito que coisas como você tem a teoria, falta a prática, quando você já está na prática, talvez seja só um comentário sem peso nenhum. E fique tranquilo se você não consegue muito aplicar a teoria na prática. Uma hora você aplica. Até porque na prática a gente tem que fazer, né? Depois a gente melhora, né? Depois a gente desenvolve algo novo. Então dá pra viver de teoria, ou dá pra viver de prática. Mas para crescer tem que ter a teoria, tem que ter aprendizado. E é isso. Por hoje é só.